Muito bem, boa tarde a todos. Vamos iniciar aqui os nossos trabalhos e a gente agradece todos aí a participação. A ideia é fazer um evento o mais informal possível, né? Onde nós possamos aí, logicamente, com os nossos painelistas dessa tarde, estar contribuindo com vocês em suas respectivas empresas, né? Nas suas respectivas atividades. Temos aí aproximadamente agora 70, quase 70 participantes e um total aproximado aí de 130, 150 mais ou menos, entre 130 e 150 participantes. A gente vai colocando o pessoal, adicionando conforme eles vão chegando. Mas, enfim, a gente respeitar aí o horário e também, né, cumprir aí com o nosso cronograma, com o nosso programa, a gente então vai dar início. Quer ver como é que é o negócio de vídeo? Diego, tá por aí? Quer ver como é que é o negócio de vídeo aqui, não? Sim, Rodrigo, boa tarde a todos. Obrigado também pela presença aí de todos. Bacana. Professor José Carlos Oiadomari também está presente, né? Sim, estou aí. Obrigado aí pela presença aí das pessoas. Tá me ouvindo bem aí, né, Diego? Ouço São bem. 3 pessoas que vai dar palestra. Bacana. Bom, Bem. Aqui para o pessoal, viu, Rodrigo? Conheço ele. Tem alguns microfones abertos, se vocês quiserem, tem ali no canto esquerdo inferior, vocês podem colocar um mudo no microfone, o vídeo, né? Ou Ctrl A, Ctrl V também, vocês tiram aí o som próprio. eu acho que a maioria já deve conhecer a ferramenta, mas não conhecendo, né? Nós temos aí, então, esses botões que podem ajudar aí a vocês estarem fazendo a participação. Como padronização aqui da ferramenta Zoom, todos entraram com áudio e vídeo, né, desligados, mas vocês podem a qualquer momento, né, está liberado para vocês tirar aí, né, o mudo e também colocar a imagem conforme a vontade de vocês aí, tá? E um outro detalhe é que nós também temos um chat, né? Vocês, na barrinha aí que vocês têm de controle, tem o mais, tem 3 pontinhos aí, vocês podem clicar e tem lá bate-papo, vocês podem concentrar as perguntas, né? A ideia é fazer uma apresentação de algo em torno aí de 25 minutos aproximadamente, cada painelista, e no final do evento nós teremos 15, 20 minutos aí de perguntas, né? E um debate aí a respeito do tema, né? Conforme o andamento das atividades. Bom, só fazer uma apresentação rápida. Quero agradecer aqui, então, a presença do Kelson, né? O Kelson é da Milhão Alimentos. Daqui a pouquinho ele vai falar um pouquinho sobre a empresa dele, uma empresa de referência aqui no estado de Goiás. E parceira nossa aí também, professor Kelson, né? Professor aí de algumas universidades, né? E instituto de pós-graduação, enfim, do IPOG, MBAs, né? Alfa, uma série de atividades que ele desenvolve aí do ponto de vista acadêmico. Professor Oiadomari também, né? Professor, doutor pela USP, né? Professor agora também do doutorado, né? Da Mackenzie, professor de mestrado, consultor executivo, né? E consultor sênior aí da Consulcamp para, enfim, projetos relacionados, né? Reduções de custos, melhoria de rentabilidade, ferramentas estratégicas, gerenciais, uma série de projetos que ele toca junto com a gente aí. Eu sou o Rodrigo, sócio da Consulcamp, né? Fico aqui no nosso escritório de Goiânia, e o Diego, ele também é sócio aí da Consulcamp e fica na unidade de Campinas, onde fica a nossa matriz. Bom, esse material depois ele vai ser compartilhado com vocês, né? Ou via e-mail, pelo e-mail que vocês fizeram o cadastro, ou depois a gente pode mandar também aí via WhatsApp, quem precisar do material, é um pouco pesadinho, mas a gente faria o compartilhamento preferencialmente via e-mail. Beleza? Vamos lá então. Eu vou só admitir mais alguns participantes aqui, que está comigo o controle remoto. E a gente vai adicionando o pessoal aqui. Muito bem. Bom, pessoal, nós vamos começar então a fazer algumas discussões relacionadas às novidades tributárias, né, e trabalhistas frente a esse momento que nós estamos, né, vivendo de, enfim, uma pandemia, né, e, logicamente, uma série de questões aí, enfim, sociais, né, você acaba tendo um impacto muito grande na sociedade, na economia, né, nível mundial e também
logicamente, sendo muito afetado aí o país. Nós colocamos apenas aqui um timeline inicial para a gente poder fazer uma introdução ao assunto, né? Então, no finalzinho de 2019, nós tivemos a descoberta, né, do vírus na China, né? E logo em janeiro de 2020 tivemos, então, aí, né, a definição, né, como uma pandemia, que foi tratada pela Organização Mundial da Saúde, né, e diversos países foram afetados, né, e, logicamente, ninguém está isolado nesse mundo tão conectado como nós estamos, né, hoje em dia. E no Brasil, né, logo ali no finalzinho de fevereiro, né, e há quem diga que foi janeiro, tendo em vista, né, uma série de subnotificações, né, que nós temos relacionados a esse vírus, né, possivelmente nós tivemos aí o primeiro caso ainda em janeiro, né, tendo em vista essas questões. Então nós tivemos aí uma série de medidas, né, de isolamento, e o governo passou então a trabalhar, né, políticas, intensificar aí as suas ações, os seus planejamentos, né, ainda que de uma forma, né, vamos dizer assim, num primeiro momento não estruturado, mas, né, nós tivemos aí uma série de ações que foram determinadas, especialmente por medidas provisórias, né, relacionando aí as questões tributárias, principalmente do ponto de vista né, da legislação trabalhista, né? Então, a gente vai começar pelo bloco das legislações trabalhistas, né, falando um pouco sobre as alterações que nós tivemos e alguns pontos de atenção, e depois também de outras medidas que foram sendo adotadas com relação aí às medidas, né, tributárias mais específicas aí, né, especialmente de prorrogações, né, de uma série de tributos visando aí a manutenção, né, a preservação do caixa das empresas, né? Então, esse é um timeline aí geral que nós trabalhamos, né? E antes de falar da medida provisória, né, nós tivemos duas medidas principais, vamos dizer assim, do ponto de vista da legislação trabalhista, né? Foi a 927 e a 936. Né? Primeiramente, a gente está conceituando um pouquinho aí o que é uma medida provisória, né? Logicamente, é uma norma, ela tem força de lei, e ela é editada pelo presidente da República, né, em situações aí de relevância e de urgência, né? Seu efeito ele é imediato, né, e há necessidade de apreciação, né, pelas casas aí do Congresso Nacional, né? Tanto Câmara quanto Senado devem fazer a apreciação da matéria, né? Pode eventualmente propor aí emendas, né, e visando a sua conversão. Né? Uma medida provisória, inicialmente, ela tem um prazo de vigência de 60 dias, né, podendo ser aí, então, né, renovado, né, automaticamente renovado por mais 60 dias, porque ela deve ser aí votada, né? Então, se ela não for votada, ela perde a sua eficácia. Como a medida provisória 905, né, que trata do contrato, né, de trabalho aí, né, verde e amarelo, que ela acabou sendo, né, logo no finalzinho, né, como ela não foi votada, depois ela foi retirada aí pelo presidente, né? Então, esse é um exemplo de uma medida que acabou não sendo aprovada. No caso de aprovação ou rejeição, né, ou perda da sua eficácia, logicamente nós temos que ter então, né, um decreto legislativo para poder tratar então sobre, né, o período que ela ficou vigente, né? Não sei se vocês estão lembrados, mas dentro da medida 927, né, nós tínhamos um item que ele foi colocado pelo presidente, né, que falava ainda sobre, né, suspensão, né, dos trabalhos, medidas de qualificação do profissional, né, uma retirada, vamos dizer assim, de cena do colaborador para ele poder fazer uma preparação e suspender. Ainda não tinha, logicamente, a medida provisória 936, mas, né, enfim, acho que no dia seguinte, 2 dias depois, ele acabou retirando, né, esse item dentro da medida provisória 927, né. Aconteceu é que, logicamente, né, algumas empresas, como, né, acabou amanhecendo com aquela disposição legal, acabou fazendo a aplicação daquela medida naquele determinado momento, né? E então aí você tem agora um problema, né, jurídico, porque logicamente ela passou, né, ficou ali um dia sendo válida essa medida provisória e alguém se aproveitou dela, né, para fazer os seus planejamentos, né? No dia seguinte foi retirado, mas então nós temos aí, né, esse um dia de validade que acabou dando aí um probleminha e certamente, né, ainda vai ter um pano para manga aí relacionado a esse assunto. Então temos que ter muito cuidado com essas vigências das medidas provisórias. Agora, né, durante
o processo aí da pandemia, né, da situação nossa de calamidade, nós temos um procedimento simplificado, né, e mais rápido que foi determinado pelas casas, né, onde basicamente a comissão mista, né, a etapa da comissão mista de análise da medida provisória, ela foi extinta. Então, hoje um deputado no Senado, né, faz a avaliação, né, e depois você tem a votação nas duas casas, né, para tentar, logicamente, dar mais agilidade ao processo, né. A ideia é que em 14 dias aí você conseguisse fazer, né, a aprovação. Então, durante esse processo, nós temos uma medida um pouco diferente para tratar aí a validade das medidas provisórias aí. Bom, dado esse pano de fundo sobre as medidas, então nós começamos falando sobre a medida 927, ela é de 22 de março de 2020, né, logo depois ali então da descoberta e alguns dias nós tivemos então uma medida provisória, ela é extensa e ela acaba então trazendo diversos dispositivos, né, visando aí a preservação do emprego e da renda, né. A ideia é, logicamente, você ter uma série de medidas para visar uma flexibilização, né, da nossa legislação em relação a determinados assuntos, né. Nós tivemos a lei da reforma, né, trabalhista, né, que ela saiu, né, alguns anos atrás, ainda bastante nova, ainda alguns pontos, né, realmente de discussão sobre ela, né, mas, né, logo na sequência, então, nós temos, né, uma medida provisória trazendo uma série de itens, né, visando essa flexibilização e visando, logicamente, preservar, né, um pouquinho esse caixa, dar uma atenção especial para que as empresas possam fazer uma gestão de forma mais, né, ajustada, especialmente, né, com relação aí à queda do nível de produtividade e do nível, né, de faturamento das próprias empresas em si. Né. As principais medidas desta legislação, estou só adicionando mais alguns participantes aqui, basicamente foi, né, a questão do teletrabalho, né. Então, o teletrabalho é quando você tem, né, de forma preponderante a realização do trabalho, né, fora do ambiente da empresa, né, fora das suas dependências, né, e essa regra ela deve estar, né, no contrato de trabalho, né. Logicamente as empresas estão fazendo, né, o tal do home office, né, acaba sendo, né, o home office acaba sendo, né, encaixando um pouco nessa natureza do teletrabalho, apesar de ser instintos diferentes, né. O teletrabalho, né, basicamente é um tipo de contrato de trabalho onde você acaba tendo um acordo, né, de trabalho, né, individual com aquele colaborador e tem as suas regras, né. Já o home office, na verdade, você não tem uma mudança do contrato de trabalho em si, né. Um exemplo muito clássico disso é o próprio pagamento dos benefícios, né, que você acaba, né, também fazendo a manutenção desses benefícios, né. Ninguém possivelmente aí cortou, por exemplo, um vale alimentação, né, um benefício que era mantido, que na verdade você não está mudando o contrato de trabalho, ele está apenas executando o trabalho, né, de casa mediante, logicamente, aí a utilização de recursos aí tecnológicos, né. Então, a medida provisória 927 trouxe essa questão do teletrabalho, né, visando alterar, então, esse regime, né, onde você faz um acordo com o colaborador, então você alterna esse tipo de contrato, né, ele passa, então, a trabalhar de forma remota, né, e havendo, então, a dispensa do registro prévio dessa alteração no seu contrato, utilizando equipamentos tecnológicos aí, né. Então, quando a gente recebe aí algumas perguntas, alguns questionamentos, né, mas o funcionário não tem internet em casa, né, ou ele tem uma conexão X, mas precisaria ter uma conexão Y para poder fazer o seu trabalho, né. Então, quer dizer, você tem que ajustar essas dificuldades, né, é um momento de incerteza, de atenção para todos, né, então deve haver um bom senso, né, entre essas situações para a gente poder identificar. Mas, logicamente, se o funcionário, né, precisar realmente, de fato, né, contar com uma tecnologia, contar com, né, qualquer tipo de recurso que ele não tenha, logicamente a empresa ela vai ter que prover, né, para você poder, então, né, tá dando provimento a esse tipo de contrato, né. E possibilidade de adoção para estagiários e aprendizes também, né. Então, é uma possibilidade de adotar isso para estagiário e para os aprendizes, né, que está disposto, então, na medida aí também. Antecipação de férias, né, individuais, logicamente com a baixa produtividade das empresas,
né? Então, se as portas estão fechadas ou se o volume está muito pequeno de operação, então o governo então visou, né, realmente retirar e dar a possibilidade de você, né, logicamente, dar férias para os seus colaboradores, né, de forma antecipada, né? Então, é um instituto que foi colocado, ele visa, vamos bem dizer assim, né, antecipar algo que, né, o colaborador precisaria, logicamente, estar ali trabalhando, mas como não tem atividade, então ele se ausenta, né? Logicamente, é uma medida que alguns não gostaram muito, porque tem que fazer o pagamento, né? Querendo ou não, né? Você não está suspendendo o contrato, né? Nesta modalidade, você está antecipando férias, você tem que fazer o pagamento, né? Ainda que, né, um terço de férias ele foi, logicamente, jogado lá para frente, junto com o 13º, né? Na gratificação natalina, mas mesmo assim você tem que fazer realmente, de fato, né, aquele pagamento, né? Então, você realiza logo depois, na sequência, né, até o 5º dia útil do mês subsequente ao gozo. Então, alguns clientes, algumas empresas realmente, de fato, adotaram, né, essa medida para poder, então, né, reduzir um pouco sobre o impacto aí da baixa produtividade. O período mínimo é de 5 dias que nós, né, temos que dar de férias para os colaboradores, né, e podendo, né, ser concedido aí mesmo sem transcorrer o período aquisitivo, né? Esse é um detalhe aí importante, onde você pode, então, fazer essa antecipação. O grupo de risco deve ser priorizado, né? E, como nós já falamos aí, você tem a possibilidade de jogar um terço lá para frente, né? E a conversão também do abono pecuniário é você que define, né? A empresa, ela tem que concordar em estar fazendo o abono, né, pecuniário aí de um terço. Então, né, é algo que está previsto na legislação. Você pode fazer a conversão, mas nesse caso aqui, então, a empresa deve concordar, visando aí a preservação do caixa, né? A medida aí de ouro aí é sentar em cima do caixa. Banco de horas também, nós temos aí as disposições, né, onde você pode instituir um acordo coletivo, né, ou individual formal, com compensação em até 18 meses, né? Isso após encerrado aí o estado de calamidade, tá? Então, tecnicamente, o estado de calamidade ele finda em 31 de dezembro. A compensação ela vai ser posterior, até 2 horas por dia, né, não excedendo, então, a 10 horas diárias, né, também para poder preservar aí a saúde do colaborador. Algumas exigências, né, como CIPA, alguns treinamentos, né, logicamente eles foram suspensos, ou você vai fazer de forma, né, remota, e os exames médicos foram suspensos, né, exceto o demissional. Então, também há essa situação onde nós temos, então, né, uma folga, vamos bem dizer assim, né, se tornou um pouquinho mais light o cumprimento de algumas regrinhas aí de ordem, né, de cumprimento dessas regras, né. Tivemos também a questão do diferimento do FGTS, né, então perceba que aqui não é eliminação, né, apenas uma suspensão, onde lá na frente a gente vai ter que pagar. Já a gente vai falar um pouquinho sobre as estratégias de fluxo de caixa para isso, né. Então, março, abril e maio a gente joga para frente, né, onde nós vamos ter, então, né, que fazer esse pagamento. Depois, né, podemos fazer até 6 parcelas mensais a partir de julho, né. Essa informação tem que ser enviada, então, né, aí para o governo até 20 de junho, e os seus certificados de regularidade, aqueles que estavam válidos, né, nós temos uma prorrogação, então, de 90 dias. Esse é um ponto importante. Acordos e convenções, né, existentes aí, né, ou vencidos ou vincendos, né, então eles podem ser também prorrogados a critério do empregador por 90 dias. Né? Então, é uma medida, logicamente, você não consegue fazer algumas discussões, então você consegue fazer uma prorrogação de uma série de, né, questões que está dentro desses acordos. Se aplica para acordos vencidos ou vincendos no prazo de 180 dias a partir de 22 de março, né, que é a data, então, dessa medida provisória. Nós tínhamos um item que depois o STF acabou anulando, né, que era a questão da própria doença em si, né, do coronavírus, né, não ser considerado como uma doença ocupacional. Né? Então, nós tínhamos um artigo dentro da medida provisória que falava isso, né? Exceto se houver um nexo causal, não são ocupacionais os afastamentos, né, decorrente do Covid. Tá? Mas depois nós tivemos uma anulação, né, esses artigos, né, eles foram, vamos bem dizer assim, né, vetados, anulados pelo STF, né? E aqui também sempre surgem algumas questões, né, relacionadas, né? Então significa que se o funcionário ele pegar o coronavírus, né, então tecnicamente é uma doença ocupacional, né? Porque o que vai mudar aqui é porque ele vai ter, né, logicamente o direito ao auxílio doença, eventualmente se ele vier, né, a morrer aí, a falecer, né, ele poderá
né, buscar aí os seus direitos, né, a família, uma indenização, né, então você tem uma série de questões ali que pode ter um impacto, né, especialmente os profissionais aí, né, enfim, frentista de postos, né, profissionais da saúde, profissionais, né, que trabalham aí nos supermercados, né, quer dizer, eles continuam trabalhando. Então, essa questão ela foi importante de ser, né, vamos dizer assim, anulada pelo STF, e nós temos um impacto aqui, né, basicamente direto, onde não necessariamente, né, se o funcionário ele pegar o coronavírus, né, não significa que realmente, de fato, ele pegou isso aqui dentro da empresa, né? Então, também não é porque o STF anulou, é que automaticamente, né, todas as doenças de coronavírus de funcionários serão ocupacionais. Logicamente, nós temos uma dificuldade dentro do processo aqui, porque você não sabe onde que você foi infectado, né? De repente, o funcionário desrespeitou, vamos dizer, uma medida de isolamento, fez um churrasco no final de semana e acabou pegando, né, essa doença. Depois ele pode falar que, logicamente, pegou dentro da empresa. Aqui nós teremos um pouco de dificuldade de separar, né, e saber realmente, de fato, né, quando que vai ser uma doença ocupacional ou não. A nossa orientação é que nossos clientes, que as empresas, né, logicamente, consigam depois demonstrar, né, quais foram as medidas que foram tomadas, né, enfim, a utilização de máscaras, todos os equipamentos, né, os EPIs aí necessários para combate, né? Acho que não sei se vai ser suficiente demonstrar, né, essa boa fé, essa boa vontade da empresa em contribuir nesse sentido, né? Mas para a gente está muito claro que nem sempre toda doença ela será aqui ocupacional, tá? Então nós chamamos atenção com relação a esse assunto. E depois, logo na sequência, nós tivemos, né, a MP 936, visando aí a preservação do emprego, da renda, né, a continuidade, né, das próprias empresas em si, né, as atividades laborais e empresariais, visando também a redução dos impactos sociais, né. Então, é uma medida provisória de 1º de abril de 2020, né, onde nós tivemos o estabelecimento do pagamento do benefício emergencial, né, aquilo que nós chamamos de BEM, né, benefício emergencial de preservação aí do emprego e da renda. Então, essa medida ela está sendo bastante discutida, né, especialmente com relação aí às situações de redução de jornada de trabalho, né, e aqui a gente fala, né, redução de jornada de trabalho e de salário, né, não é tão simplesmente uma redução de salário, né, na verdade reduz o trabalho, reduz também o salário, e a suspensão, né, temporária aí dos contratos. Nós fizemos uma tabelinha aí para vocês, para facilitar o entendimento. Quando a gente pega, logicamente, a medida provisória, ela é bastante técnica, né, então visando facilitar um pouquinho aí o entendimento de vocês, nós demos uma mastigada e colocamos aqui num quadro para vocês. Então, as empresas elas poderão reduzir a jornada de trabalho, né, em 25%, 50% ou 70%, né, outro percentual, né, se negociação coletiva. Né, a tua vigência enquanto durar aí a questão da calamidade pública, tá? E a redução ela pode ser feita, né, até um período máximo de 90 dias. Para funcionários, para os colaboradores, né, com salário mensal de até R$ 3.135, né, através de acordo individual entre empregador e o próprio empregado, né, ou funcionários acima de 2 vezes o teto, ou seja, R$ 12.202, né, então, para esses colaboradores, né, com diploma de nível superior, esse acordo também pode ser, né, individual ou, né, acordo individual entre empregado e o próprio empregador. Já para colaboradores, né, com remuneração na faixa de 3 a 12, né, nesse caso, a legislação, então, deu uma travada somente por acordo coletivo, né, ou convenção coletiva. Logicamente, no caso de um acordo individual, né, se a redução for abaixo de 25, né, que é a situação aí, né, a redução mínima que foi colocada aí pelo governo, nesse caso, você também poderia fazer, né, um acordo aí individual. Durante esse processo, né, a empresa ela não pode demitir o empregado, né, durante o acordo, e também, né, ele acaba tendo aí um pouco, né, da sua estabilidade, né, após o fim do acordo deve manter então o empregado pelo mesmo prazo que durou, né, esse acordo. E havendo dispensa sem justa causa, aí você tem que fazer, né, o recolhimento, né, enfim, você vai ter que acabar arcando aí com, né, todos os encargos relacionados, né, o valor de dispensa pode chegar de 50% a 100% do salário do empregado que teria direito, né, nesse período. A ideia, logicamente, é que você, né, dê uma estabilidade para aquele colaborador. Já a outra situação é a suspensão do contrato de trabalho, né? A suspensão também ela é válida, né? Você pode fazer aí a suspensão do seu contrato de trabalho, né? E dentro dessa suspensão nós temos algumas questões aí específicas, né? A tua validade
nós teremos, né, a validade também durante a calamidade, e você pode fazer a suspensão, né, até um prazo de 60 dias. Tá? Se a tua empresa, né, ela faturou no ano de 2019 mais do que 4.800.000, então, nesse caso, você vai ter que arcar com 30%, né, como uma ajuda compensatória. Tá? O restante, então, o governo, né, ele arcaria, né, com o resto dos 70% dessa remuneração, né? Então, o governo arcaria com esta remuneração do colaborador, né? Então, nós temos aquelas regras, elas são válidas também, ali as faixas de remuneração, né? Para poder discutir a questão da necessidade do acordo individual ou não, né? E aí você vai ter reduções, né? Nesse caso aqui vai ser a suspensão completa, e dentro dessa suspensão, né, o governo passa a arcar, então, com a remuneração. Né? Aqui, enfim, os funcionários acabaram, né, sendo prejudicados também, né? Logicamente tem a visão da própria empresa, mas os funcionários também, né? Quer dizer, dentro de um processo de parceria, o que nós estamos colocando aqui do bom senso, né, a tua perda econômica também acabou, né, sendo efetivada nessa situação, porque, na verdade, quando nós falamos, né, da base de 70% ou 100% que o governo vai arcar, né, nós temos aqui que a base seria a base do seguro, né, do seguro-desemprego. Então, ou seja, né, nós temos aí uma perda econômica. Nós até montamos aqui uma tabelinha para vocês, para poder ficar mais fácil, né, de a gente trabalhar. E aí está no próximo slide aqui já. Nós teremos que fazer, então, a comunicação, né, do prazo até 10 dias após a celebração desse acordo. Né, e os primeiros pagamentos já começaram aí. A portaria 10.486 ela é importante dentro desse processo porque traz uma série de regrinhas, né? Por exemplo, é que essa medida ela não é válida para funcionários que foram contratados, né, após o advento, né, desta medida provisória. Né? Então, se você contratar hoje um trabalho, por exemplo, um colaborador, né, ele não vai receber este benefício, né? Então, essas regrinhas da suspensão, né, ou da redução, ela não será válida. Então, tanto no caso da redução, né, quanto no caso da suspensão, né, nós teremos, então, aí o pagamento por parte do governo, né, de um percentual, onde ficou estabelecido que a base vai ser do seguro-desemprego, que a gente vai mostrar aqui um cálculo prático que nós fizemos para vocês. Né. Nós temos um ponto importante aqui, que é o depósito, vamos bem dizer assim, a comunicação ao sindicato, né. Então, a medida provisória hoje, ela prevê que você tenha que fazer, né, esta comunicação ao sindicato, né, e, enfim, o partido político, né, a rede, entrou, logicamente, com um processo, né, contra esse dispositivo. No primeiro momento, né, o ministro Lewandowski lá acabou, né, dando aí uma liminar, né, para que os sindicatos fossem consultados, né, onde eles teriam prazo para avaliar e poderia ali deflagrar, né, uma negociação coletiva. Né, mas nós tivemos depois uma ação direta, né, a ADI 6363, né, ela acabou caindo, então aí nós tivemos, então, por maioria, né, foi rejeitada essa medida cautelar no dia 17, né, depois foi no dia 17/4. Então, a regrinha hoje da medida provisória né, devemos comunicar sim o sindicato, mas apenas, né, com uma medida aí de comunicação. Ele não vai poder falar sim ou não, eventualmente pode até, né, fazer algum tipo de fiscalização, né, mas apenas como realmente, de fato, aí uma comunicação ao sindicato. Temos essa tabelinha aqui, então, sobre redução, né? Basicamente, então, nós temos a possibilidade de redução do salário de 25, 50 e 70, né? Então, nesse caso, sobre a parcela do salário reduzida, né? Então, o governo, então, né, arcará aí com 25% do salário, né? 50%, né? Ou, no caso aqui, 70%. Então, na medida que reduzir, né, a empresa vai ficar com um pedaço e o governo, então, né, a União, arcaria aqui com a diferença, tá? No caso da suspensão, apenas o 30% ou 100%, né, se não for o caso dos 4.800.000. Nós mostramos aqui uma tabelinha de como que se faz o cálculo, né? Logicamente, alguns colaboradores andaram recebendo e reclamando um pouquinho, né? Eu tive uma perda, né? O valor que caiu não foi o valor que eu recebia, né? Logicamente, porque essa base é sobre o valor do seguro-desemprego, né? Então, para colaboradores aí que recebem um salário, né, até 1.599,61 é 80% do salário. De 1.599,62 até 2.666, né, nós temos 1.279, né, que na verdade é 80% de 1.599, e mais 50%, né, do que ultrapassar
1.599. Então, nós temos, né, essa regrinha aqui, né, onde há um teto máximo que é 1.813. Né? Então, qualquer colaborador acima de 2.666, né, logicamente ele vai receber o teto de 1.813. Né? Então, entre 1.813 e 1.599, né, você tem esse intervalo de aplicação aí dos 50%. Nós montamos uma tabelinha aqui para vocês, né, onde evidencia justamente isso. Né? Então, imagine vocês que eu tenho um caso de um colaborador, né, que a jornada dele foi reduzida em 25%. Né? Então, se ele recebe R$ 1.500, né, ele vai receber 80% é a base do seguro dele, né? Então ele vai receber R$ 300 do governo, né? E 75% ficaria, né, a parte aqui do governo, 1.125. Então, nesse caso, ele vai receber 1.425, né? Então, ele acaba tendo aqui uma perda econômica, né? Então, nós temos aqui casos de 25%, de 50% e 70%, né? Então, a gente pode perceber que conforme, né, a gente vai aumentando as reduções, né, e os salários são maiores, nós, então, temos uma maior perda econômica para o colaborador, né? Então, muita atenção com relação a essas questões. É importante, então, que a gente seja bem afiadinho com essas regrinhas para a gente poder estar fazendo o melhor planejamento possível, né? Então, acho que é momento aí de a gente, logicamente, olhar para dentro, mas também olhar para fora, né? E estar avaliando sempre aí as oportunidades de como que a gente pode fazer, né, um melhor planejamento na área trabalhista, né? Na área de gestão e de pessoas, até porque não as próprias políticas nossas de RH, né? Então, a gente coloca como alguns pontos de atenção aqui, né, a possibilidade de extensão dos prazos da MP 936, né, no sentido da redução e da suspensão dos contratos, né? Se a gente falar aí que ela vale, né, por 60 e 90 dias, mas se perdurar muito mais tempo, né, tomara que não, mas se ficar, né, até, sei lá, até junho, julho, agosto, aí essas questões de pandemia, a gente pode ser que a gente vai ter que ter uma nova legislação, né, para poder aumentar, então, o período dessas possibilidades de suspensões, né? Colocamos aqui também algumas alternativas à MP 936, que é um planejamento, logicamente, trabalhista que você pode fazer, né? Atualmente, o artigo 503 da CLT já prevê casos de força maior, né? Logicamente, com a participação aqui do sindicato, né? Então, nós temos o artigo 503, que menciona que é lícita, né, em caso de força maior ou prejuízos devidamente comprovados, a redução geral dos salários dos empregados da empresa, né? Proporcionalmente aos salários de cada um, não podendo, entretanto, ser superior a 25%. Né, respeitando o salário mínimo. Então, essa já é uma previsão que existe, né, e quando cessar a questão da força maior, logicamente tem que ser restabelecido as remunerações. Então, nós colocamos algumas situações, alguns casos aqui, né? Imagine vocês, então, que eu posso ter uma empresa que faça a redução salarial e jornada, né, de 25% por 6 meses, e depois ele aplica um bônus, né, no mesmo montante no semestre seguinte, né? Então, ele trabalha com acordo coletivo e não garante aqui a estabilidade, né? Ah, Rodrigo, mas essa regra não está dentro da MP. Não, realmente não está. Nós estamos usando um outro instituto, né? Uma outra disposição da legislação. Nós não estamos usando aqui a MP 936, né? E sim um artigo da própria CLT. Um outro caso também que já foi visto é a redução de salário e jornada em 10% durante 6 meses, né? Via um acordo aí coletivo, né? Então, por 6 meses ele fez a redução desse salário, né? E, logicamente, o funcionário não vai ter também a ajuda do governo aqui, né, nesse complemento, mas muitas vezes a redução salarial ela pode ser menor, né? Já que, logicamente, a base que é utilizada pelo governo é o seguro-desemprego. Então, vai te fazer cálculo e estabelecer a melhor estratégia, né? O melhor planejamento para a sua empresa, né? Colocamos também uma outra situação de revisão da estrutura de remuneração, né? O que a gente tem visto é grandes empresas multinacionais, né? Especialmente no caso de grandes salários, né? Aquilo que nós chamamos pela legislação trabalhista de hipersuficientes, está alterando a metodologia de remuneração, né? Logicamente, tem algumas questões trabalhistas que devem ser observadas, mas nós podemos aqui fazer uma migração, né, da remuneração fixa para a remuneração aqui variável, né? Então, seria um pouco o fim aí dos grandes salários, né, de executivos. Então, há também um movimento nesse sentido. Inclusive, hoje tem uma matéria no Jornal Econômico a respeito disso. Então, ou seja, cada empresa, né, tem que fazer o teu planejamento, tem que olhar a tua realidade, o teu nível de produção, como está sendo impactado, né, toda a cadeia, né, tanto, logicamente, fornecedores e clientes, e avaliar a melhor estratégia, né, que você pode, então, estar, né, adotando. Aqui no Goiás, né, ao que tudo indica aí, parece que o nosso governador acabou voltando atrás aí, com relação a uma medida que sairia,
né, na data de hoje, pelo menos é o que está um pouquinho aí em alguns blogs aí que a gente tem acompanhado, né? Mas hoje nós teríamos aí uma renovação do isolamento, vamos bem dizer assim, medidas um pouco mais drásticas, né? E se falava em isolamento intermitente, né? Então, quer dizer, a gente vai parar mais 15 dias, depois volta mais um pouco, depois eu posso parar novamente, né? Logicamente é difícil a legislação acompanhar essas situações, e é por isso que vai trazendo muitas dificuldades, né, para os gestores, para os executivos aí, principalmente quem está fazendo a gestão financeira aí da empresa, né? Bom, Diego, quer tocar um pouquinho dessas medidas tributárias emergenciais aí que nós tivemos? Não, Rodrigo, te agradecer mais uma vez aí que você idealizou o evento na Consucamp, tá de parabéns. Obrigado por ter me convidado para falar um pouquinho da parte tributária. E dar um alô aí para o Kelson também e o professor Edomar, agradecer a presença, né? Tem duas perguntas ali, Rodrigo, talvez seja oportuno a gente comentar rapidamente. A primeira delas no chat ali, o professor Henrique Formigoni, né? Perguntando sobre o regime de trabalho. Se ele enfim, se ele pode se estender após a pandemia, e responder que sim, viu, professor Formigoni? A reforma trabalhista do final ali de 2017 já inseriu dentro da CLT um capítulo todo que trata do novo regime do teletrabalho. Tem algumas nuances, né? Mas, regra geral, aquela reforma trabalhista flexibilizou isso aí, o teletrabalho e o home office, né? Em relação à pergunta do Valdério Matias, sobre se poderia haver alguma contingência trabalhista aí com funcionários que estão trabalhando eventualmente em casa, né? Deixa eu só aproximar um pouco aqui também. Sobre se poderia haver algum tipo de judicialização, né? E o que a gente tem recomendado é não cortar aí benefícios que continuem fazendo sentido no home office. Eu daria o exemplo na empresa que paga o vale-refeição, por exemplo, né? O funcionário permanece em casa, mas continua tendo que se alimentar. Então, a gente entende que esse benefício tem que ser mantido. E a medida provisória 936, que o Rodrigo comentou aí em detalhes, também prevê que a empresa se responsabiliza pelos gastos que o funcionário tem eventualmente para trabalhar de casa. Então, um plano de internet seria um exemplo, e aí cabe fazer uma avaliação cada empresa sobre que tipo de ajuda de custo, né, pode ser pago para o funcionário para custear aí o trabalho de casa, tá certo? Entrando um pouquinho na parte tributária, se você voltar um slide só, Rodrigo, só para eu dizer aí para todos, por gentileza. Só um minutinho. Uhum. Nós temos, desde o início da pandemia, aí o pessoal da nossa equipe tem compilado essas mudanças tributárias e colocado aí num clipping que no início era praticamente diário e que a gente disponibilizou no consulcamp.com.br/notícias. Você vê aí no canto inferior do vídeo. Lá esse quadro está reunido, bem como outros clippings, né? E depois que o tempo passou, isso ficou mais espaçado. Não necessariamente todo dia a gente tem novidade. Esse quadro aí, acredito que todos estão mais ou menos afeitos a par, né, dessas mudanças. Então, não há um padrão, né, para as prorrogações. Vocês vejam aí que as contribuições sociais de março e abril estão prorrogadas para agosto e outubro. O fundo de garantia de 3 meses você paga em 6 parcelas. Então, não há um padrão único, né? Mesmo no Simples Nacional, a parcela estadual é paga antecipadamente em relação à prorrogação que foi feita para a parte federal do Simples Nacional. Então, isso tem que olhar com calma e fazer um planejamento para poder observar aí essas possibilidades. Aí pode passar, Rodrigo? Essas são só prorrogações, não são reduções efetivas. Em matéria de redução, você pode ver aí que o slide já ficou menor, o quadrinho, né? A gente lembrou de 3 casos principais que causam redução efetiva em tributos. A primeira delas, a redução de metade do Sistema S, que também tem que tomar cuidado, né? O Sistema S, toda empresa aí financia, SESC, SENAC, SESI e por aí afora.
As empresas contribuem, em geral, com 5,8% da folha de salários, mas o sistema S que está sendo reduzido não é uma redução simplesmente 5,8% para metade disso. Na prática, acaba sendo uma redução de 5,8% para 4,5%, um pouquinho mais, um pouquinho menos, conforme o enquadramento da empresa. Por quê? Essa redução aí, os 5,8% das chamadas contribuições para terceiros, envolvem Sebrae, INCRA, Salário Educação, que não foram reduzidos. Ainda assim, tem uma judicialização dessa matéria e, por hora, há uma suspensão aí trazida pela Justiça Federal, como a gente está citando no material, e dia 20 de maio, agora, na semana que vem, vence a competência Abril, e as empresas estão muito em dúvida se podem já fazer essa redução ou não. Por hora, há uma decisão em caráter liminar, que pode ser revogada, mas se ela não for até o dia 20, também há uma divergência. Há advogados aí que entendem que isso se aplicaria a todo o país e há outros, até a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, né, representando o governo, entendendo que ela se aplica somente lá no Distrito Federal, né? Então, até o dia 20, novas informações podem surgir aí. O IOF, né, que zerou em 3 meses, entre abril a iniciozinho de julho, sobre empréstimos. Isso alcança também os mútuos aí entre empresas, né, do mesmo grupo econômico. E uma dedução que é possível fazer do INSS patronal, daqueles 15 primeiros dias que a empresa tem que pagar, quando o funcionário se afasta, a empresa pode descontar o INSS caso ele apresente atestado aí com o código de doença da Covid. Tá? Pode passar, Rodrigo, por favor. Aí tem algumas prorrogações em declarações acessórias, isso tudo também não tem um padrão, né? Na última semana prorrogou-se o SPED contábil, que é o primeiro item, foi do final de maio agora para o final de julho. E nós temos também a ECF, por enquanto não prorrogada. Tá? Em geral, a ECF é entregue 2 meses sempre depois do SPED contábil, até porque uma depende da outra. Mas até o momento a gente não tem maiores notícias. Isso semana a semana vai saindo aí algumas novidades, né? Próprio a declaração do imposto de renda da pessoa física, né? Eu não sei na amostra aí dos nossos participantes, tá? Eu confesso que não entreguei até agora, tá? Nós temos até o final de junho, então vamos guardar um pouquinho e temos aí 2 meses a mais para entregar o imposto de renda da pessoa física. Bacana. Ô, Diego? Sim. Acho importante falar na questão da ECF também, né? Alguns clientes andaram perguntando um pouquinho e possivelmente a gente vai ter um descolamento aí entre a entrega da ECD e a ECF, né? A ECD, logicamente, a entrega seria, né, até dia 29 de maio, então ela vai ser realizada agora no último dia útil, né, de julho. Então, basicamente, está batendo aqui com a data de entrega da ECF, que é a escrituração contábil fiscal, né? O nosso entendimento, né? Logicamente, a gente também não sabe muito o que pode vir aí pela frente, mas o nosso entendimento é que a ECF ela descolaria ali também, né? Não sei se 2, 3 semanas, 1 mês, né? Ou 2 meses da entrega da ECD. Né? Tendo visto que, logicamente, para fazer a ECF, você acaba importando aí, você acaba utilizando, né, a ECD. Então, a ideia é que também haja, né, que ocorra aí a prorrogação da entrega da ECF, né? É isso, né, Diego? O natural é correr isso, porque a ECF é bem trabalhosa e depende que a ECD esteja entregue. Você não consegue fazer a ECF sem a ECD, né? Então, a gente espera que possa haver uma prorrogação, até o momento não saiu. É importante todos acompanharem, porque também nada impediria de fazer a entrega da ECD com um prazo antes, né? Ou mesmo as 2 declarações no mesmo dia. Pode passar aí, Rodrigo? E depois tem outros prazos, né? Tem aí uma transação tributária extraordinária, que é uma regulamentação da Lei 13.988, uma possibilidade que estava no Código Tributário Nacional desde 66 e só agora virou lei. Basicamente, empresas que tenham débitos inscritos na dívida ativa da União têm condições mais vantajosas para fazer o parcelamento desses débitos, poder liberar a CND, por exemplo. Tem um prazo até dia 30/6, e você pode acessar o portal da PGFN, né, o portal Regularize,
e dentro de alguns parâmetros, se a empresa tem dívida, nesse momento até 15 milhões de reais, a própria Procuradoria oferece lá um acordo pré-formatado, tá? Via editais. E também essa lei de transação para contribuintes que devem mais que 15 milhões também podem ter lá acesso a outras modalidades, inclusive apresentar sua própria proposta. Certidões negativas de débito, que foram prorrogadas, né? Suspensão de protesto de dívida, casos de parcelamentos tributários federais que estão em andamento, aí também com prorrogações. Então, em geral, o que a gente está dizendo é que nós temos no quadro tributário prorrogações, né? Se o Rodrigo passar mais um, a gente faz então uma redução e uma análise nossa por meio da experiência que a gente tivemos nesses 2 meses também discutindo. As reduções, efetivamente, são muito poucas, né? A gente exemplificou ali poucos casos, elas abrangem principalmente contribuições sociais, né? Impostos, por enquanto, não tem nada diferente, imposto de renda, mesmo a contribuição social, IPI, tudo continua sendo devido, com exceção do IOF, né, sobre as operações de crédito, como eu havia dito, e o IPI e o imposto de importação para produtos que colaboram aí no combate da Covid, né? Máscara facial, ventiladores, álcool gel, o álcool 70% e assim por diante. Tem aí decretos federais reduzindo para 0 a alíquota do IPI e resoluções da CAMEX que reduzem o imposto de importação. O Brasil, por enquanto, optou por não fazer muitas reduções, portanto, são mais prorrogações e também não temos possibilidades excepcionais de usar crédito de prejuízo fiscal, redução de multa e juros, não tem ainda nenhum refis, né? Então, por hora, nós temos, basicamente, são prorrogações tributárias e com os mesmos valores devidos, né? Se passar mais um, Rodrigo. Então, o que a gente está dizendo é o seguinte, tem que fazer uma gestão tributária aí um pouco diferente na crise, né? Se a gente tem pouca redução tributária e temos muitas prorrogações, tem que usar essas prorrogações também com cuidado, né? Então, integrar com o planejamento de caixa da empresa, já prevendo aí eventuais reduções, perda no recebimento de créditos de clientes ou mesmo prorrogações de clientes, diminuição de volume de atividade, né? E tomar um cuidado um pouquinho com a prorrogação, porque na maioria dos casos o governo tem dado mais prazo, só que em algum momento vai vencer aí um tributo que ficou postergado agora dos meses da pandemia, com um tributo novo corrente do mês lá mais adiante, né? A gente tem sido muito questionado sobre a possibilidade de inadimplir imposto, né? Tem empresa aí que não tem caixa, chega o dia de recolher, não tem caixa, né? Para recolher o imposto, infelizmente. E a gente alerta e tem que tomar um cuidado com as dívidas tributárias, porque a curtíssimo prazo elas encarecem muito, né? Há uma regra aí, se você, por exemplo, atrasar 2 meses o recolhimento de um tributo federal, há um acréscimo de uma multa de mora de 20% e mais a taxa Selic, né? Que está em 3% ao ano. Então, se você fizer uma conta básica de, hoje seria 20,5% para pagar 2 meses depois um tributo, é um percentual de juro de encargo muito caro. Talvez, se a empresa tiver acesso a banco, consiga taxas melhores, né? Por outro lado, há legislações aí que permitem parcelamentos federais ordinários, dando até 60 meses para pagar. Então, se você pensar aí num horizonte de 60 meses, qual é o custo tributário adicional, né? O tributo que ficou vencido, 20% de multa de mora, mais uma taxa Selic que é 3% ao ano na taxa atual. Talvez caia mais um pouquinho aí em breve, né? Então, se pensar a longo prazo, talvez seja um custo tributário menor. Então, tem que balizar aí a inadimplência, né, e a possibilidade de recorrer a parcelamentos. Lembrar que, em alguns casos, a empresa tem o Refis, o PERT, foi um caso, né, tem programas especiais de parcelamento que foram concedidos e estão em andamento, as empresas estão pagando as parcelas, e para não perder esses parcelamentos, que muitas vezes tiveram vantagem de reduzir multa, juros e outras coisas, tem que manter a regularidade fiscal
em dia, né? A gente tem recomendado seguir também as prorrogações de declarações acessórias em conjunto com a estratégia de pagamento dos tributos, né? Então, por exemplo, se vai ter uma inadimplência de impostos e a DCTF, que é onde eu declaro os débitos, e quando não pago o débito no prazo, eu preciso fazer a confissão da dívida. Ora, se não pago o tributo, então aproveita que a DCTF, desde março, ficou para entregar somente em julho. Com isso, você ganha um pouco de tempo e aí administra a regularidade fiscal da empresa, né? Outra questão frequente tem sido a pergunta sobre se compensa entrar no Poder Judiciário, né? Pedir uma liminar para, numa condição em que a empresa não tenha caixa, conseguir prorrogações que a legislação ainda não concedeu, tá? Para pagar o imposto de renda, por exemplo. E me parece, e a imprensa tem noticiado isso, o próprio Valor Econômico, que a maioria dos casos são contrário às empresas, né? Então, nesse momento, não tem se conseguido. No estado de São Paulo, por exemplo, a Federação da Indústria, a Fiesp, pediu prorrogação do ICMS e do ICMS-ST e a Justiça não concedeu, né? Tivesse saído, abrangeria aí os afiliados da Fiesp. E, nesse momento, trabalhar com a questão da compensação dos créditos, né? Então, por exemplo, tem empresas exportadoras que, na hora que exportam, não pagam tributo sobre essas exportações e acumulam créditos. Então, às vezes, esses créditos estão parados na escrita fiscal e aí compensa fazer um trabalho com a recuperação para poder compensar esses impostos, né? Tem empresas que têm alíquota zero de IPI na venda, por exemplo, e acabam acumulando crédito sobre os insumos, né, que ela compra para poder fazer a fabricação, e esse é o momento certo para tentar monetizar esses créditos, na medida em que não temos essas reduções mais significativas. É um cuidado aí também com o ICMS próprio, porque o STJ, aí, Tribunal Superior de Justiça, já julgou recentemente, em 2018, que não recolher o ICMS próprio também pode configurar crime fiscal em alguns casos. Isso é muito polêmico, depende de algumas considerações também. A empresa tem que ser caracterizada como devedora contumaz e uma série de coisas, que talvez não seja o caso na pandemia, mas um alerta aí para tomar um cuidado extra com o ICMS. Pode passar, Rodrigo. Outras questões aí que valem muito a pena agora, quer dizer, além de fazer um planejamento do uso de todas essas prorrogações, e de repente se reduções tributárias são pequenas, por isso também a gente chamou o professor Adomari para falar de redução de custo, de olhar a rentabilidade dos produtos, chamamos o Kelson também para poder falar um pouquinho a própria experiência na empresa, eventualmente possa dizer o que estão fazendo, né? Ou seja, olhar de forma mais integrada. Nós temos que fazer aí, ter um outro olhar sobre a eficiência tributária nesse momento, porque, assim, no dia a dia, as áreas tributária e contábil têm muito trabalho, muito serviço para fazer, né? Essa é a verdade, falando português claro, e muitas oportunidades, às vezes a gente não tem tempo de fazê-las todas. Mas agora é o momento, agora a empresa, o caixa aí, o Rodrigo falou que tem que cuidar do caixa, né? Então, é hora de olhar para o regime tributário e fazer as perguntas aí clássicas e importantes. Quer dizer, estou no regime tributário mais adequado? Né? Tenho, eventualmente, a possibilidade de adotar o lucro presumido e tributar basicamente faturamento? Ora, mas agora, será que eu não posso ter prejuízo no meio da pandemia? Então, será que o lucro presumido não ficou mais caro que o lucro real? É um momento de fazer muito seriamente essa pergunta. Lembrando, nós estamos já em maio, né? Mas o regime fiscal você escolhe no primeiro recolhimento tributário do ano, né? No caso do lucro presumido, por exemplo, o primeiro trimestre vence dia 30 de abril. Se a empresa ficou inadimplente, não pagou essa primeira cota aí de imposto de renda do ano, em tese a opção do lucro real ainda está em aberto. E aí demanda retificar obrigações, mudar eventualmente o regime fiscal do PIS e COFINS também, para cumulativo ou não cumulativo, né? Tem algumas consequências, mas em tese ainda isso é possível. Lucro real, há a possibilidade legal aí de qualquer empresa adotar o regime anual ou trimestral,
E a gente sabe que há trava de compensação de prejuízo fiscal. Então, se a empresa, por exemplo, teve um prejuízo grande no primeiro trimestre, e pode ter, principalmente agora no segundo trimestre, onde a gente está com um efeito mais forte já da pandemia, está se acumulando prejuízo. Se tiver um lucro maior no terceiro trimestre e no quarto trimestre, pode ser obrigado a pagar um imposto de renda, porque tem uma trava de compensação. Você não consegue compensar muito facilmente o prejuízo fiscal no regime trimestral. Então, eventualmente, o regime anual é melhor. Tem que olhar aí com calma também, mas, em tese, se não houve nenhum recolhimento de imposto de renda com código, né, de DARF trimestral ou anual, a opção ainda está em aberto. Tem aí outras dicas, que são aí alguma coisa que a gente pegou das nossas discussões práticas, né, nos nossos clientes. O próprio regime de caixa no lucro presumido, ou regime competência. Lembrar que no regime competência, o lucro presumido não aceita PDD, né? Ou seja, você emite a nota, paga o imposto, depois o cliente não te paga, pode até ser em função da pandemia, e você pagou o imposto e não consegue recuperar. Se você tiver no regime de caixa e o cliente não pagar, você não paga o imposto federal, né? Simples assim. Além de, se o cliente atrasar o pagamento dos créditos, você paga o imposto conforme o dinheiro entra em caixa, né? A própria parte de benefícios fiscais também, de imposto de renda, juros sobre capital próprio, tudo isso é muito importante. E olhar bastante realmente para essas possibilidades de recuperar créditos fiscais. Rodrigo, você passa aí mais um. E aí eu encerro dizendo, essas são as ações judiciais mais típicas, né? A gente tem advogados também participando, e com advogados é que a empresa tem que fazer essa discussão, né? Foge um pouquinho do nosso métier no escritório, mas essas são as ações mais típicas que podem também, nesse momento de crise, incerteza, ser lançado mão para fazer o uso. Algumas são mais arriscadas, outras são mais maduras, algumas estão bem adiantadas em tribunais superiores, têm bem menos risco, né, do que outras, mas a gente entende também, sugere que tenha-se um olhar sobre essas possibilidades todas. Certo, Rodrigo? É isso aí que eu tenho. Bacana. Beleza. Obrigado, viu, Diego, pela participação aí. E, bom, agora acho que passando a palavra um pouquinho, vamos... Professor Iadomari, você quer fazer só o compartilhamento da tua tela aí? Tá fácil aí? Estão vendo aí, não? Sim. Sim. Legal. Legal, Rodrigo, também obrigado, agradeço aí a oportunidade, Diego também e o Kelson, oportunidade de estar presente aí nesse evento. Também agradeço aí aos participantes. Isso aqui era a minha foto quando eu tomava sol, então agora, se você for ver meu vídeo, tá bem mais branco, né? Bom, mas eu tenho então uma carreira aí nessa área aí de contabilidade e tal, dou aula aí no mestrado, doutorado aí do Mackenzie, no primeiro doutorado profissional em controladoria e finanças. Temos aulas aí às sextas e aos sábados, então os futuros mestres e futuros doutores são bem-vindos, né? Também dou aula aqui no INSPER, na graduação e na educação executiva, e faço algumas pesquisas intervencionistas pelo MA Institute. Muito bem, a demanda então que foi me pedida foi nessa linha um pouco do que o Diego fala, quer dizer, como analisar os custos, como identificar oportunidades, né? Às vezes algumas pessoas falam, não, você está com essa mesma história faz tempo, né? Mas é um pouco nessa linha que a gente vem debatendo. Algumas coisas a gente está trazendo aí, alguns modelos que a gente vem desenhando ao longo do tempo e que estão sendo disponibilizados agora. Algumas empresas estão aplicando alguns modelos que a gente tem desenvolvido, né, junto com os colegas. E a terceira questão é, de fato, as ferramentas, né? Quais são as ferramentas? Então, embora quando a gente mostrar aqui o modelo de análise de custos, eu já incluí aqui as ferramentas, né? Bom, então a gente faz uma classificação dos custos, né? Existe sempre aquele risco da pessoa, numa crise, fazer corte linear de custos, ou seria um corte não muito inteligente dos custos, né?
Então, antes disso, é o que a gente recomenda, que você pegue lá um pedaço, é lógico, não custo variável, mas os custos indiretos, as despesas gerais administrativas, despesas com vendas, né, dá uma classificada no que a gente está chamando aqui de estruturais, né, que é a ideia do professor Shank Govindarajan, que são os custos mais difíceis de mexer, né, que eles são decorrentes de decisões de investimentos, quer dizer, decisão de planta, tamanho de planta, processo produtivo, né? Quer dizer, então, todo aquele custo ligado à depreciação, à ocupação, né, à manutenção, a seguro de planta, esse a gente está chamando de custos estruturais, né, seguindo a linha do professor Shank Govindarajan, do professor Govindarajan. E aí, essa ferramenta que você poderia olhar, na verdade, são decisões de investimentos lá do passado, né, e que se o custo estrutural for muito pesado, embora muito deles sejam, vamos dizer assim, não relevante, porque não tem mais efeito caixa, né, se for muita depreciação, né, então isso aqui, provavelmente, para mexer nisso, você teria que fazer ou um desinvestimento, ou um novo investimento, ou, de fato, usar aí as tecnologias mais disruptivas, né, sei lá, vamos imaginar que você tem um serviço de vigilância, porque o seu parque industrial é enorme, né, e agora, então, você tinha lá todo um serviço baseado em pessoas, e aí você precisa ter um outro modelo, né, de monitoramento, né? Quer dizer, então, pode ser que com algumas tecnologias mais disruptivas você consiga reduzir algum custo estrutural. Mas, em geral, o custo estrutural foi feito lá atrás, né? Quer dizer, uma boa parte dos custos, seguindo lá os professores da escola japonesa, a maior parte dos custos são definidos no início, no lançamento do produto. Um outro custo que pode ser que seja interessante classificar é esse custo que a gente chama de transacional. Esses custos são ligados às atividades, né? Quer dizer, e as atividades, num primeiro momento, é o ABC Costing, né? O Activity Based Costing, e análise de lucratividade de clientes. Com essas duas ferramentas, você consegue identificar desses custos que são transacionais, que são ligados a processo de receber mercadoria, processo de movimentação de materiais dentro da fábrica, processos de pré-venda, de pós-venda, né, de recebimento, que provavelmente vai gastar bastante agora, infelizmente, né, o processo de receber dos clientes a fatura. Então, esses custos transacionais teria que fazer uma revisão de nível de serviço, portanto é mais delicado, né? Nível de serviço com cliente, nível de serviço com fornecedor, quer dizer, a forma como se relaciona com as pessoas, com os funcionários e eventualmente stakeholders, do tipo regulação, para quem tem regulação. Já esses custos discricionários é o que a gente está fazendo aqui na nossa casa, tá certo? Quer dizer, aqui a gente está trocando um requeijão lá top para um requeijão um pouco mais, né, mais barato e ninguém está sentindo nada. Então, o que a gente chama aqui de custos discricionários, um pouco diferente do que a literatura fala, discricionário no sentido de que existe uma possibilidade da empresa trocar algumas coisas que ela gasta, né, e perdendo um certo conforto, perdendo uma certa qualidade, mas consegue atingir o objetivo. Então, esses são os exemplos aí mais que são focados nas ferramentas orçamento base zero e gerenciamento matricial de despesa. Quer dizer, precisa, para você chegar num determinado lugar, você pode ir de Uber X de Uber Black, né? Quer dizer, de qualquer forma você chegaria, né? E eventualmente até de bicicleta. Então, são custos mais discricionários nesse sentido. Então, isso aqui é o que provavelmente muitas as empresas estão fazendo hoje e as pessoas físicas também. E nessa linha, então, que eu também vou falar um pouco lá na hora de revisão de produto, né? Quer dizer, a empresa também teria que olhar essa perda de renda do consumidor, né? Um medo, né? Enfim, a predisposição de comprar, né? Faz com que tenha, então, uma redução nos preços de vendas e a empresa teria que ajustar também, eventualmente, o produto. Os custos estratégicos, né, que o Kaplan lá, o professor Kaplan chama lá de Stratex, né, esses são de fácil corte, né, mas você tem que pensar um pouco no longo prazo, porque isso aqui, no longo prazo, você tem alguma dificuldade, no médio e longo prazo. Então, seria P&D, né, seria no lançamento de produto, prospecção de cliente, etc. São gastos mais estratégicos, né, e esses gastos, clientes em novos mercados, né,
Então, esses gastos mais estratégicos, no curto prazo, você pode cortar, mas tem uma discussão aí, um efeito no médio e longo prazo, né? Então, esse é um cuidado aí também que faz sentido, né? E uma pessoa que aplicou um pouco esse modelo falou, olha, inclusive a gente revisou um pouco o nosso P&D, porque o P&D não estava entregando, né? No nível de efetividade que a empresa precisava. E aqui, então, é fazer uma revisão do planejamento estratégico, né? Quer dizer, faz sentido hoje você fazer uma revisão do planejamento estratégico, ou talvez derrubar o planejamento estratégico e fazer um novo, né? Quer dizer, talvez nem fazer revisão, fazer um novo planejamento estratégico, né? Dado que o cenário mudou completamente, né? Então, é o que faz mais sentido. Bom, o segundo tópico é enxergar o negócio, né? E a gente usa aí uma analogia da floresta, né? Quer dizer, tem que enxergar bem a empresa, né, os instrumentos de ferramentas aí. É lógico que nesse momento ninguém vai falar de ROI, porque ROI esquece, né? Quem está falando de rentabilidade é o negócio lá de vender o almoço para comer a janta, né? Então, provavelmente o foco nesse momento é EBITDA. Eu deixei aqui porque esse aqui é o modelo mais completo, né? É mais perene, vamos dizer assim. Mas nesse momento você está preocupado com EBITDA, está preocupado com alavancagem, né? Está preocupado com investimento em capital de giro, né? Análise de fluxo de caixa, etc. Né? Então, enxergar bem como é que está a empresa, depois vou passar um próximo slide, a gente vai falar. Enxergar os segmentos, que a gente está chamando aqui de árvores, né? Quer dizer, quais são os segmentos, canais, né? Que você, filiais, quer dizer, a forma como você agrupa, né? E aqui daqui a pouco eu vou mostrar um modelinho de como enxergar esses segmentos. Os frutos, que é a análise da margem de produtos, né? Enxergar aí a lucratividade, enxergar a representatividade, né? Enxergar hoje a questão da rentabilidade também, porque às vezes tem produtos que dão muito lucro, mas quando você divide pelo capital empregado, né, incluindo os estoques, né, descontando o fornecedor, pode ser que não seja tão interessante assim, né? E dado que nós estamos com problema de fluxo de caixa, faz sentido então reavaliar também a rentabilidade de produto e não só lucratividade. Bom, então seria o que a gente chamou de frutos, né? Quer dizer, então a floresta, as árvores, os frutos, os galhos aqui seriam os processos, né? Quer dizer, então as atividades, acabei de falar um pouquinho aí do Activity Based Costing, né? Então, no fundo, é questionar todo esse processo, toda a atividade, se ela é necessária, dado que ela é a causadora dos custos, né? E, evidentemente, não é um momento da gente, né, ficar tão selecionando tantos clientes, mas dado que é uma restrição de capital de giro, né, faz sentido então hoje vocês olharem, sempre faz sentido, mas talvez possa ser mais interessante nesse momento também dar uma olhadinha na rentabilidade de clientes, gerenciando descontos, né? Quer dizer, então esse é um pano de fundo, vamos dizer assim, que a empresa organizada deveria ter, né? Às vezes você vai em algumas empresas e lucratividade de clientes eles não sabem, né? Então, ou seja, você fala, eu não tenho nada disso, eu só tenho 3 coisas desse item, né? Mas o que eu estou sugerindo aqui é que comece a se fazer esse trabalho, né? Enxergar de fato o segmento, enxergar os produtos, enxergar os processos, né? E enxergar os clientes, né? Esse modelinho que está no nosso livro lá da editora Atlas, está disponível lá na Amazon também, você pode comprar um livro aí, está disponível. Bom, então, olhando então, só com 2 perguntas, que eu acho que hoje é o foco, né, nessa situação, é essa questão da alavancagem. Então, as empresas que foram pegas na crise, devendo muito EBITDA, né, quer dizer, aqui estão falando de dívida líquida só, mas tem empresas que têm também dívidas com parcelamento, dívidas com passivos do passado, vamos dizer assim. Então, a empresa que está muito alavancada, né, e que está pouco eficiente, então essa é uma empresa já com muito mais dificuldade, porque ela tem um problema operacional e um problema financeiro, né. O melhor quadrante seria a empresa que é pouco alavancada e é muito eficiente. Então, nesse momento aí, existe evidentemente uma oportunidade para empresas que estão nesse quadrante, né? Quer dizer, de consolidar o setor, de expandir um pouco as operações, e aí o processo de fusão e aquisição pode decorrer de startar por essas empresas que estão melhores capitalizadas, e talvez junção de empresas também faça sentido em alguns setores, né? As empresas, então, que já operacionalmente estão
não tão bem, mas estão um pouco alavancadas, elas deveriam, então, tomar um remédio operacional básico, que é processo, produto, pessoas, né? Poderia fazer, eventualmente, um CAPEX, né? Para melhorar a operação, se for problema de ganho de escala, etc. Né? E a empresa que está em dificuldade financeira, mas é eficiente, ela tem lá aquele processo clássico que é venda de ativos, né? Injeção de capital, né? Que apesar que eu não estou vendo muitas empresas fazendo injeção de capital, algumas aí estão ofertando, né? O caso aqui da Natura, se eu não me engano, como é que chama? Centauro, né? Tentando fazer uma oferta de ações, né? E aqui, então, também renegociação de dívidas, né? Que é a receita clássica aí da reestruturação financeira. Então, as empresas que estão com maior dificuldade, elas estão nesse quadrante aqui, devendo muita geração de caixa. Evidentemente, tem que tomar um cuidado com o EBITDA, né? O EBITDA sempre tem muitas críticas, mas você teria que fazer uma normalização do EBITDA, porque talvez esse período agora, as dívidas EBITDA estão, todos os covenants estão sendo quebrados, né? Se os bancos seguirem à risca. Então, provavelmente, né, vai ter aquela piadinha lá do EBITDAC lá, né? Antes do efeito não recorrente. Que é o normal, e é um caso aí extraordinário, então, portanto, o desempenho das empresas, né, pegou aí, né, pegou algumas empresas nesse contrapé, vamos dizer assim. Então, as empresas que estavam um pouco alavancadas, né, e antes disso, nós tínhamos, eu não sou economista, mas tinha um excesso de liquidez no mercado, né, e algumas empresas aí tomaram muita dívida, juro quase, né, muito baixo, e ficaram com dinheiro no caixa, né, e com dívida para pagar lá na frente. E então aí provavelmente esse pessoal comemorou bastante, né, tomou dívida e comemorou. Bom, aqui a gente sugere um modelo, né, de mensuração em que você enxerga um pouco seus segmentos de negócio, né, suas lojas, suas filiais, seus escritórios, tá certo? Então, segue mais ou menos uma sequência de lucro da operação, lucro da divisão, descontando o custo compartilhado, o custo corporativo, né, que é rateio de diretoria, etc. Desconta lá o que eles chamam lá de custo centro de serviço compartilhado, né, e aí você vai enxergando o resultado direto da divisão, né. Então, eu posso ter essa divisão A, que seria a melhor dos mundos, exceção de fazer o cálculo da rentabilidade, porque depois disso aqui eu ainda teria que dividir isso aí pelo investimento, né? Quer dizer, o resultado da divisão eu deveria dividir pelo investimento para, de fato, enxergar uma espécie de rentabilidade, né? Então, o pior seria divisões do tipo F, né? Quer dizer, ela já começa com uma margem de contribuição negativa. Então, essa aqui não é problema de volume, talvez seja problema de ciclo de vida do produto, né? Essa empresa do segmento do tipo E pode ser um problema de escala, né? Pode ser um problema porque caiu o volume, ociosidade, etc., né? Apesar que a margem de contribuição, pelo menos aqui, é positiva, mas ela não aguenta, vamos dizer assim, não aguenta nem cobrir custos e despesas fixas vinculáveis, que dirá as despesas e fixas, custos e despesas fixas de divisão, compartilhado e de segmento, né? Então, é um pouco esse diagnóstico que a gente sugere, né, fazer, que é lógico uma visão de curto prazo, né? Você deveria também levar em conta o potencial de cada uma dessas, potencial futuro de cada uma dessas divisões aqui, tá certo? Não sei se tem alguém me falando que meu tempo já acabou, né? Acho que ainda não, né, Diego e Rodrigo? Bom, um outro modelo de analisar, agora então focando então os produtos, né, que a gente chamou lá dos frutos, um jeito de analisar, um jeito que a gente propõe é olhar essa ideia de representatividade, né, quer dizer, quanto que o lucro bruto do produto representa do lucro bruto total, então você pode fazer isso aí produto a produto, né, e depois enxergar a questão da margem, né, então você pode definir que esse aqui é um jeito de fazer, né, quer dizer, margem acima da média, margem abaixo da média. E aí, então, o melhor quadrante seria esse quadrante aqui, que você tem um produto que é muito representativo, por outro lado, pode ser um risco, porque se ele é um produto que pode ser combatido por um concorrente, etc., né, mas que você deveria tentar manter, cuja margem é muito boa e esse produto é o seu carro-chefe em termos de lucro bruto.
né? E o pior quadrante seria esse quadrante aqui, em que nós teríamos um produto com margem abaixo da média e com uma representatividade também muito baixa, né? Evidentemente, a gente tem que tomar cuidado de não querer cortar os produtos, né? Mas é principalmente para você ter um insight do que fazer. Outro jeito de fazer é você fazer, em vez de falar de margem bruta abaixo da média, você pode trabalhar com a ideia das despesas operacionais, né? Que seria o que o pessoal chama de SG&A, quer dizer, despesas de selling, despesas de vendas, despesas gerais e administrativas. Se a margem bruta é acima do SG&A da firma como um todo, em tese é razoável. Lógico que cada um você pode fazer gradação, né? 10%, 5%, né? 8%, 20%. E as margens brutas abaixo do SG&A, né, percentualmente das vendas, elas já seriam problemas, teriam alguma oportunidade para dar uma olhada, né? Isso aqui assumindo que as suas despesas operacionais estão num nível adequado, né? Porque aí a gente não pode sacrificar o produto, porque os nossos processos comerciais, logísticos e administrativos e de marketing não são tão eficientes. Então, é o que a gente chama lá de 2Ps, né? Quer dizer, o P de produto e o P de processo, né? Quer dizer, então enxergar lá a margem bruta, né? Que é a linha de produto, e enxergar lá o SG&A proporcionalmente às vendas, e vai dizer assim que seriam os processos pós-venda e pré-venda, mas não ligados à produção. Agora, então, eu vou falar rapidamente aqui das atividades, né? Quer dizer, vamos supor que você tenha feito lá o Activity Based Costing, né, o custeio por atividade, que faz muito sentido para empresas que têm muitos processos, têm clientes diferenciados, né, têm produtos heterogêneos. Então, se você tem esse ambiente, né, que a gente chama lá a teoria da contingência, quer dizer, o sistema de controle gerencial é contingente aos fatores da empresa, né, e nesse caso, os fatores da empresa seriam complexidade, processo produtivo. Então, se você fez o Activity Based Costing, você pode tentar fazer alguma comparação de custo unitário, né, da atividade, né, e aí tentar classificar numa percepção de valor, né? Então, isso aqui foi um trabalho que uma aluna minha que fez um mestrado fez numa academia. Então, ela fez lá os custos das atividades e fez um questionário com os clientes, né, para ver valor percebido, né? Então, o melhor quadrante é esse quadrante aqui, quer dizer, o valor percebido pelos clientes é alto, né, e o processo é bem executado. E o pior quadrante é esse quadrante aqui de baixo, cujo valor percebido é baixo e a empresa tem um processo muito ineficiente, né? Discussões aí como é que calcula eficiente, como calcula, esse é um problema, mas aqui o ideal seria ter benchmark entre as empresas, grupo de empresas, né? Mas não sei se a gente pode falar só de eficiente ou pode falar de redução, né? Mas aqui teria que ter algum parâmetro para tentar entender se o processo, se o custo unitário da sua atividade realmente é muito caro, né? Se está gastando demais, né, para fazer esse processo. Então, o ABC ele vai ajudar você a identificar processo, quer dizer, os seus processos, lição de casa, né? Os processos estão bem executados, não estão bem executados, né? E lembrando que as atividades é quem consomem, que deveriam consumir os recursos, né? E não ao contrário. Bom, nesse slide aqui eu fiz uma discussão aqui em que quando a gente olha o ABC e a lucratividade de clientes, né, que são duas ferramentas conectas, vamos dizer assim, conectadas. Então, um jeito aqui de classificar a lucratividade de clientes, e isso aqui é normal, a gente viu aí numa multinacional, que o principal vendedor estava jantando com o presidente, mas a carteira dele era a mais deficitária possível, né? Quer dizer, ainda bem que ninguém mandou um WhatsApp lá para o presidente, né? O presidente CEO global, né? E senão o jantar do vendedor, né, seria estragado, né? Mas então esse é o ponto aí que a gente tem que olhar também, né? Olhar um pouco essa questão dos clientes, de fato, quais são os clientes que dão mais resultado para a sua companhia.
Então, se o custo para atender o cliente, né, que o pessoal chama lá de cost to serve e tal, se ele for maior que o benchmark, portanto, você tem um problema no consumo das atividades pelo cliente. E se o custo da atividade for também muito ser considerado ineficiente, então você tem os dois problemas. Você tem um problema no processo de execução das atividades e no comportamento do cliente. Quer dizer, o cliente demanda muitas atividades, né? E então essa revisão de processos ou revisão de níveis de serviço que você combinou com o cliente, pode ser que hoje faça sentido, né? Sempre fez sentido, mas, né, um momento aí também de dar uma olhada para ver se precisa, né? Precisa eu te atender desse jeito, em 24/7, eu não sei lá, os níveis de serviço que são definidos, né? Mas essa é a ideia, né? O melhor quadrante aqui, então, seria isso, quer dizer, o custo da atividade é menor que o benchmark e o custo para servir o cliente também é menor do que o benchmark. O benchmark também é sempre uma questão aí mais complexa de enxergar, né? Mas a ideia é você não tentar descobrir se tiver dados físicos também você pode fazer, né? Quer dizer, categoria de cliente consome quantos pedidos, consome quantas ligações, né? E você está indo no detalhe, né, do processo, né? Então, mesmo que você não tenha custo, você pode fazer por transação, né? Pedidos por cliente, por vendas, né? Pedidos de prorrogação, visitas de pré-venda, visitas de pós-venda, tudo isso aí hoje é lógico que num ambiente já de visita física, né? Mas tem sempre alguma coisa que consome lá a atividade, o recurso. E para terminar, então, o nome do jogo aí num ambiente em que você tem ociosidade, né? É trabalhar com a ideia de margem de contribuição como ferramenta de contabilidade gerencial e com a ideia de custos relevantes. Então, há que se rever, vamos dizer assim, a ideia de custo fixo unitário, né? À medida que você tem um volume muito baixo, né, não faz sentido, então, você alocar o custo fixo, embora tenha tido redução de custo fixo, as empresas estão fazendo redução de custo fixo, não faz sentido dividir por um volume cuja a ociosidade seja muito alta. Então, aqui você teria que fazer, de repente, essa ideia de margem de contribuição, né? E trabalhar só com a ideia de custos relevantes e jogando fora a depreciação, por exemplo, né? Que nesse momento o foco não seria nem lucro líquido, nem EBIT, seria EBITDA. Então, assume que a depreciação é um sunk cost e vamos para frente, né? E aqui tem aquela discussão de como fazer, né? Mas pode fazer, então, aquela ideia de margem de contribuição por fator de restrição, né? E você poderia comparar, então, a margem de contribuição por fator de restrição versus uma ideia de custo e despesa fixa também por fator de restrição. Então, os produtos que tiverem uma margem de contribuição menor do que o custo fixo por fator de restrição, né, eles seriam produtos, de fato, a fazer uma revisão do portfólio. Quer dizer, e aí nem faria de lucro bruto, faria só com a margem de contribuição, o rateio de custo fixo estaria prejudicado, né, a menos que você jogasse a ociosidade completamente fora do produto e jogasse como perdas, né? É o que mais faz sentido. Essa questão da análise da dependência, né? A dependência de clientes, dependência de fornecedores, dependência de produtos. Então, enxergar de fato quais clientes que dão resultados, quais clientes que geram caixa. Né? Porque às vezes nem necessariamente aquele que gera resultado gera caixa, porque você vende para receber em 120 dias, etc. Né? É lógico que hoje em dia é melhor ter venda do que não ter venda, né? Mas se você tem recebíveis e está com dificuldade de fazer dinheiro com esse recebível, é um negócio para repensar. Tá? E o Rodrigo já tinha falado aí, briefou aí a matéria do valor, e aqui eu já tinha feito meu slide, então que bom que eu acertei isso aqui. Mas é uma discussão que já está tendo faz tempo, essa questão do sistema de incentivos, né? Há uma preocupação de empresas hoje com essa questão de dispersão salarial, né? No sentido de tá tendo uma discussão muito forte aí na questão da desigualdade, né? E a desigualdade fica mais evidente à medida que você vê que todo mundo é importante, né? Na empresa, quer dizer, o corona pega todo mundo, então, portanto,
essa dispersão salarial hoje é um tema aí para a gente, para o pessoal de RH, para as empresas, os donos de empresas, tomarem bastante cuidado. E se for falar de remuneração variável, se é que vamos ter, né, ela deveria ser, talvez, aí, seguindo a prescrição, a ideia mais de cooperativa e interdependente, em vez daquele modelo de competitiva e não independente, quer dizer, os melhores, poucos ganham muito, muitos ganham pouco, né? Então esse é um modelo que provavelmente tem que ser revisado, tem que ser revisto hoje, né? E isso mostrou cada vez mais aí com essas questões aí. Outra questão aí que a gente sugere para as empresas aí que estão com um problema de execução, né, de desempenho e tal, é essa ideia dos indicadores do tipo LEAD, né? Isso aqui são algumas coisas que a gente tem feito pesquisas, né? Algumas delas não estão publicadas ainda, mas assim, aí tentando ter aquela ideia de o que a gente pesquisa, o que a gente ensina, o que a gente trabalha, né, nos projetos. Então, eu acho que faz sentido hoje essa discussão de indicadores do tipo LEAD. Quer dizer, muitas empresas às vezes não atingem resultados, né? Não porque não monitoram os indicadores, mas é que elas não monitoram os processos, não monitoram as tarefas, né? E aí, quando você não monitora as tarefas, fica difícil, talvez, chegar no resultado. Então, é uma sugestão aí, então, porque ela melhora, inclusive, a previsão de resultados, né? E na nossa pesquisa, a gente discute um outro aspecto, que é a questão hoje aí da ansiedade de desempenho, né? Então, sugestões aí para algumas ideias aí para as organizações repensarem aí um pouco todos os processos de controle, todos os processos de ferramentas, né? Enxergar bem aí para não matar o paciente, né? Reduzindo demais os custos e sendo conservador nessa questão, né? Enxergando o longo prazo, né? Tomando muito cuidado aí na hora de tomar as decisões. Evidentemente tem que tomar decisão rápida, mas nessa hora um bom sistema de mensuração, um bom sistema de informação ajuda muito, né, as empresas a tomarem decisões assertivas aí, né, embora seja muito difícil, né, não é fácil, evidentemente. É isso então que eu tinha para falar, não sei se falei muito rápido aí, Rodrigo, Diego, Kelson. Bola com vocês aí. Obrigado aí por enquanto. Beleza, obrigado, professor José Carlos. A gente agradece a sua participação. Estouramos um pouquinho o nosso tempo aqui, mas, enfim, agradecemos todos aí pela participação ainda. E agora vamos passar a palavra para o Kelson. Kelson, você quer compartilhar a tua tela aí? Por favor. Opa, boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui. Obrigado aí, Rodrigo, pelo convite. Obrigado aí, Diego, professor Eldomari, nosso colega João Paulo de Oliveira aí também. E, bom, deixa eu ver se eu consigo... Já está conseguindo visualizar aí? Sim, só colocar no modo apresentação. Beleza. Bom, Rodrigo, eu sei que o tempo está quase estendido aí, mas eu vou falar bem rápido. Meu nome é Kelson, sou superintendente aqui da Milhão Ingredientes. Meus contatos daí, o João vai, o Diego, o Rodrigo e o Diego vão compartilhar aí, né, nos e-mails. A Milhão hoje ela é uma empresa goiana, né? Ela tem pouco mais de 18 anos, atendendo aí 55 países. A empresa trabalha com ingredientes GMO-free, o milho é o nosso carro-chefe, né? Mas temos outros ingredientes aí, pulses e alimentos. O propósito da empresa é alimentos saudáveis e sustentáveis aí, para o mundo, né? Com sustentabilidade ambiental e social. Então, esse é o grande propósito da empresa. Nessa apresentação, como o Rodrigo falou, né, um bate-papo, fica até difícil de falar depois da apresentação de vocês aí, né, pessoas aí de alto gabarito, mas eu vou fazer um overview aqui
da atual situação e o posicionamento nosso aqui da Milhão, né? Então, a grande pergunta nossa, nós estamos se reinventando a cada ano, né? A Milhão já tem esse propósito de já se reinventar a cada ano. Então, a grande pergunta nossa é o que está por vir depois do Covid-19, né? Se haverá pós-Covid-19, né? Ou se a gente tem que conviver com ele, né? Então, nós acreditamos que o mundo nunca mais será o mesmo, essa forma nossa de fazer negócio, de se relacionar. E eu trouxe essa frase aí do Bauman, que diz que a mudança é a única coisa permanente e a incerteza é a única certeza. Então, esse é o que a gente imagina para esse cenário, né? E a estratégia nossa é se adaptar realmente às mudanças, né? Darwin já dizia, né, que não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Então, nesse momento, nós iniciamos uma transformação. A cada dia, a cada semana, nós estamos nos reinventando a forma de fazer negócio. E nós percebemos que isso foi acelerado pela crise, né? Nós já vimos aí numa transformação dos negócios, na vida, né? Na questão desse mundo digital. Mas algumas empresas, algumas organizações, elas ainda trabalham e fazem negócio e se relacionam conforme o século XIX, conforme faziam no século XIX. Esse modelo aí, né, de compartilhamento que nós temos aí com tanta interação, tantas pessoas aí de vários lugares, né, a forma da gente se relacionar, ela vinha mudando, mas foi acelerada pela pandemia, né? O exemplo é as escolas aí, as graduações, escolas fundamentais, né, pós-graduações. Então, nós temos que se adaptar a cada momento. E aí a gente tem em mente hoje o quê? Vamos reescrever a nossa história. Então, a partir de hoje, como podemos fazer para melhorar, como podemos fazer diferente, né? Então, a grande questão nossa hoje é como que nós vamos reescrever a nossa história. Essa é o desafio que nós temos hoje, nessa globalização, nessa inter-relação que nós temos, né? É difícil você planejar e saber, atendendo 55 países, o que cada país, o que cada região, o que cada pessoa está pensando em relação a essa crise. E aí, nós estamos vivendo hoje nessa velocidade e frequência das mudanças, né? Com grandes impactos. Então, nós vivemos num mundo volátil. Por exemplo, no nosso caso, né, essa volatilidade do dólar, de instabilidade política, né, econômica. Então, esse mundo, ele mudou rapidamente e com impactos profundos. E aí, esse estudo aí, bem conhecido, acredito que de 2010, das projeções das empresas exponenciais, as mudanças que nós teríamos até 2040, elas realmente foram aceleradas. Então, nós estamos em 2020 e coisas que a gente visualizava que iria acontecer em 2030, elas já estão acontecendo e já aconteceram. Né? Por exemplo, economia compartilhada, que essa relação que nós temos de compartilhamento de conhecimento, de experiências, né? De stakeholders que estão se apoiando e, ao invés de serem concorrentes, eles estão fazendo uma forma compartilhada de se manter, né? Logística da internet, que a gente visualizava aí essa logística, né? O supply chain mesmo, de forma mais digital, nós já estamos vivendo isso, né? O trabalho 2.0, né? Foi falado aí do teletrabalho, né? A comida 2.0, que além dos aplicativos, é a comida saudável, né? A comida com saudabilidade, e de forma sustentável. Então, essas mudanças, elas foram aceleradas. E nisso, nós vivemos um mundo incerto, né? Nós que somos aí da área de finanças, de planejamento, antes, eu sou da época que fazia planejamento para 5 anos, para 10 anos. Então, hoje, a gente não tem mais essa certeza, né? Então, o que vai acontecer amanhã? Então, nós vivemos isso aqui no dia a dia. O que eu vou fazer amanhã? Qual que vai ser, como que esse mundo vai amanhecer, né?
Então, o próximo passo a seguir, ele hoje está mais incerto, né? Então, a gente não tem mais essa certeza com essas mudanças tão rápidas que nós temos hoje, né? O Roger Martin, ele escreveu esse livro em 2009, né? Design de Negócios. E eu sou uma pessoa de números, né? Mas é interessante como a gente hoje vê o mundo dos negócios, né? Ele diz que as habilidades de design e de negócio estão convergindo. Isso em 2009, né? Que no futuro, para ser bem-sucedidas, os homens de negócios, eles teriam que ser mais gestores heurísticos, né? Ver as coisas de uma forma holísticas, do que gestores de algoritmos. Então, o nosso planejamento, ele é muito válido. Nós temos que acompanhar as mudanças. Aqui na Milhão, o Rodrigo teve aqui com o João, né? Até antes dessa crise tá da forma que tá, porque a gente já estava planejando as oportunidades que nós teríamos e foi apresentado um estudo e nós estamos dando andamento, mas essa gestão, ela tem que ter uma forma mais holística, né? E foi muito assertivo esse diagnóstico que eles fizeram, justamente antecipando muita coisa de uma forma compartilhada, como eu disse, né? Do que das decisões que nós estamos tomando hoje. Então, nós vivemos nesse mundo complexo, né? Que antes a gente tinha aí um planejamento até de produção, né? Nós temos aí 2 modelos bem conhecidos de produção, né? De teoria de administração, que é produção puxada, empurrada, e as duas de uma forma linear, mas hoje nós dependemos de quem está ali no celular fazendo o pedido, né? Então, hoje a nossa produção e nosso planejamento em cima da situação econômica e social que nós estamos vivendo, né? Então, é mais difícil entender essa inter-relação, né? E vivemos também num mundo ambíguo, né? De inúmeras interpretações e risco. Então, às vezes, uma interpretação que nós temos, uma oportunidade, na verdade, é uma dificuldade ou um desafio. Então, esse mundo digital trouxe isso para nós, né? Então, essa interdependência, essa inter-relações das pessoas, ela dificulta a definição do que é certo, do que é errado, do que é assertivo e não é assertivo, né? Então, essa sociedade que nós vivemos, de interconexão, interdependência, né, dessa globalização, né? Hoje nós atendemos 55 países, cada país tem uma legislação, cada país tem um tratamento para essa crise, né? Então, a gente precisa entender essas oportunidades e essa inter-relação e essa interdependência, né? E o Bauman também, ele diz que essa pós-modernidade, né, trouxe com ela a fluidez do líquido, ignorando divisões, barreira, assumindo formas, ocupando espaços e diluindo certezas, crenças e práticas. Então, o que a gente tinha de planejamento, eu vi algumas perguntas aqui no chat, né, e algumas dúvidas, o que a gente tinha de planejamento, o que a gente pensava e como seria, né, o PIB, né, as nossas margens, o nosso EBITDA, como que nós iríamos trabalhar, mudou radicalmente. Então, essa modernidade líquida que o Bauman fala, né, essa fluidez que a gente vê correr por nossas mãos, né? A gente não ter o controle, né? A gente precisar a cada dia fazer um planejamento. Ao invés de nós fazermos um planejamento anual, nós estamos fazendo ele praticamente diário, né? E aqui, para exemplificar essas mudanças aceleradas, né? O rádio, ele demorou 38 anos para alcançar 50 milhões de usuários, né? A televisão, 13 anos para alcançar 50 milhões de usuários. A internet, 4 anos. O Facebook, 3 anos e meio. E o Twitter, 9 meses. O Instagram, 6 meses para alcançar 50 milhões de usuários. E o Pokémon Go, né, um aplicativo, 22 dias. Né, o que o rádio demorou 38 anos. E qual que é a reflexão que nós fazemos aqui na Milhão sobre esse histórico? Nós temos que ter conectividade, né?
A empresa que não tem conectividade com os seus consultores, os seus fornecedores, os seus clientes, a empresa que não tem um app, que ela não está conectada como nós estamos agora, ela dificilmente irá sobreviver. Então, nós precisamos mudar a nossa forma de fazer negócio, né? E o Einstein já diz o seguinte, que não há nada mais insano do que fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, a gente precisa mudar. E esse mundo, né, é o mundo VUCA, né? Esse mundo complexo, ambíguo, incerto, né? É o mundo VUCA que nós vivemos hoje. E esse mundo, nós temos aí 4 revoluções industriais. A gente precisa entender bem a fundo cada uma delas, né? A gente não tem tempo para discorrer aqui de cada uma, mas eu queria falar sobre a revolução da inteligência, né? A 4ª revolução industrial, da internet das coisas. Essa revolução, ela trouxe vários conceitos desse mundo VUCA, né? Que nós vivemos. E esses conceitos, muitas empresas, startups, né? Coworks, trabalhando junto, e pensando em inovação. Mas aí a gente pensa, o que é inovação? Inovação para nós não é só criar, é fazer de forma diferente ou melhorar. Então, inovação, da forma que nós vimos, muita coisa que nós não estávamos fazendo ou otimizando, nós vamos fazer agora. Então, se readaptar a cada dia realmente. Essa 4ª revolução, muitas empresas, como eu disse, ainda estão vivendo no século passado, né, com o espelhamento dos negócios, né? E essa 4ª revolução é uma revolução de inovação radical. Então, o que eu planejo, o que eu faço que está colaborando com os meus parceiros, com os meus clientes, né? Como que eu estou sendo inovador, da forma de eu fazer, da forma da gente se relacionar, né? Das oportunidades de planejamento. E aí esse gráfico diz que em 10 anos, essas empresas inovadoras, elas cresceram 219%. Ou seja, mesmo sendo difícil da gente planejar esse cenário que nós temos hoje, lá atrás, né, 2009, 2010, já tinham empresas planejando esse novo mundo, né, esse mundo digital. Aqui na Milhão, qual é que a gente pensa dessa forma de gestão, né, e de gente, né? Só para exemplificar aqui, essas empresas da velha, que a gente chama aqui de velha economia, né? A forma de gestão é o quê? É hierarquia, né? É o chefe, ele que manda e ele está certo e pronto, acabou, né? É um planejamento engessado, né? Como eu disse, a gente tem que especialistas, né? E consultores, né? Que nos dão direção. Então, nós não temos um planejamento engessado. Então, essa é a velha economia, centralização, controle, repetição, né? Competição, posse, crescimento individual. Isso tudo tira a criatividade e as oportunidades dos negócios, né? Então, esse é um modelo excludente. Qual que é a nossa forma de trabalhar hoje? Né? É forma de redes, né? Foco no propósito da empresa, todo mundo entendendo qual que é o propósito, um orçamento colaborativo, né, com diversas áreas e com diversas formações, né, relacionamento, empoderamento, as pessoas sentirem que são donos do negócio, inclusive é um dos projetos que nós temos aqui, que chama Donos do Negócio, que as pessoas são remuneradas para isso, é a criatividade, experimentação, colaboração, acesso à informação, a transformação digital, qualidade de vida e saudabilidade. Então, essa é a forma de gestão que nós temos aqui na Milhão hoje, com todas essas mudanças que nós temos aí. Então, qual que é o propósito motivador nosso? Saudabilidade, sustentabilidade social e ambiental. Então, nós precisamos compartilhar essa experiência com os nossos clientes, nossos fornecedores e nossos colaboradores. Nesse momento de crise, eu imagino que toda empresa pensou da forma que nós pensamos e sentiu da forma que nós sentimos, né? Qual que foi o primeiro impacto, né? Olhar para o caixa, fluxo de caixa. Então, vamos gastar uma força aqui em revisar, em verificar
nosso capital de giro, nossos investimentos, né? Olhar para o nosso caixa. E aí, no segundo momento, na questão de alimentos, né, naquele primeiro momento da crise, houve um aumento, inclusive, de 20% a 30% aí de consumo, né? As pessoas preocupadas, indo para o supermercado, comprando, estocando, né? Então, esse foi o primeiro momento. Então, nesse segundo momento, o que é que nós disponibilizamos forças? Prazo, crédito, né, estocagem. Então, analisar tudo isso. Porque se sentiu naquelas primeiras semanas que as empresas poderiam ter problema de abastecimento, de distribuição, empresas fechadas por decreto, né? E aí cada estado trabalhou de uma forma diferente. Então, esse impacto e essa perspectiva que nós temos, nós estamos trabalhando nela diariamente, né? É analisar prazo, é ver o risco de cada cliente, né? Então, trabalhamos no fluxo de caixa, com recebimentos, com pagamentos e com estocagem de segurança, né? Então, o nosso planejamento, um planejamento que foi rápido, né? Como teria que ser, por causa dessa volatilidade que nós tivemos, ele foi principalmente no caixa da empresa e fazendo com que a gente tivesse aí uma maior segurança. Então, o que a gente traz aí de desafio e oportunidade nesse cenário pós-crise, nesse período que nós estamos, né? A análise da produtividade dos hábitos do trabalho, né? Como todas as outras empresas, nós disponibilizamos pessoas aí para trabalhar no home office, né? Focamos aí na adaptabilidade da empresa e segurança, né? Nós trabalhamos com segurança de alimentos. Então, aqui já havia regras e pré-requisitos, né, de produção, de trabalho, né, visando essa segurança dos alimentos. Mas o foco nosso foi produtividade e trabalho. Por quê? Porque nós estamos numa crise, né? As pessoas estão abaladas, famílias abaladas, a gente sem saber, naquele primeiro momento, o que era esse negócio, como que seria, né? Então, o outro foco que nós verificamos foi mobilidade, né? Então, como que a gente trabalharia com essa mobilidade? Como alguém citou aí, né, a questão de home office, como que as pessoas iam ter esse suporte da empresa com internet, com transporte, né? A própria logística nossa aqui de distribuição e de exportação. E a questão da saúde, né? Como nosso propósito é saudabilidade, é alimento saudável e seguro, então tudo isso foi pensado de uma forma da saúde dos colaboradores, da questão psicológica, da questão social. Nós fizemos algumas campanhas aqui, como a maioria das empresas fizeram, né, de cesta básica, de ajuda para os colaboradores e família, né, e a prática nos negócios. Então, vamos focar o que nós somos melhores, né, o que a gente sabe fazer, né. Então, isso que eu estou dizendo foi para Milhão e para os nossos parceiros, né? Clientes e fornecedores. Quero até fazer um parênteses aqui, que a Consulcamp mandou um trabalho para a gente muito bom, para ser compartilhado, e nós fizemos isso compartilhando com nossos clientes, e foi um resultado muito bom, né? E o comportamento do consumidor, qual que é a preocupação nossa hoje? O que vai acontecer amanhã que vai impactar o nosso negócio, né? O que vai ser o produto que vai ser consumido? Então, como eu disse, a Milhão, o foco da Milhão é GMO-free, produtos não transgênicos, né, com saudabilidade. Então, a gente acredita nessa oportunidade de mercado. E já caminhando aqui para o final, o que a gente tem hoje de desafio, de oportunidade? Qual que é a visão que nós temos hoje desse momento, né? Os negócios, eles devem ser focados, a tendência, né, que nós vimos aí em alguns países, os negócios, eles devem ser focados em bem-estar, felicidade e saudabilidade. Os recursos financeiros, eles serão direcionados para colaboração, bem-estar e saúde, e não para o consumo. Então, o professor Iodomari, ele até falou aí das empresas estão preocupadas com EBITDA, com margem, com produção, com alavancagem, com conquistar mercado. Então, a gente acredita que
já existe uma retração do consumo, né? E nós temos aí a teoria do consumo consciente, né? Do Michael Porter, né? Então, esse consumo consciente, eu acredito, a gente acredita que é uma oportunidade aí e uma tendência. E a gente também vê que os países, eles trabalharão de uma forma que as fronteiras, elas não são mais só geográficas, né? Elas são fronteiras sociais e sanitárias. A própria China, a gente pôde ver aí, né? A tendência, né, é o quê? É segurança alimentar. Então, nós vemos isso como tendência e como saludelidade. Para encerrar, eu trouxe aqui esses 10 passos, né, para se navegar na economia do século XXI, que é o que a gente tem proposto aqui e praticado a cada dia, né? Foco no propósito acima do lucro, fazer realmente com amor, né? Liderança com a alma e não com o ego. Essa economia compartilhada, esse compartilhamento de informação, de conhecimento. Entregar experiências e não produtos. Então, a gente tem um propósito aqui, que nós estamos aqui para entregar saúde e bem-estar para as pessoas. Trabalhe no que te realiza e que te faz feliz. Então, todo mundo está aqui com um propósito, né? Opere em rede de ecossistema. Inove sem medo de arriscar. Seja ágil, flexível na execução. Nós temos aqui alguns modelos, tem um aqui atrás, que é das ferramentas de gestão aí mais modernas, né? Scrum, Design Thinking. Então, essas ferramentas ágeis é o que nós estamos trabalhando hoje. Aprenda com os dados ao seu redor, fazer aí o benchmarking, né? Compartilhe ao invés de possuir e gere impacto ambiental e social. A gente acredita que esses 10 itens são as tendências das empresas inovadoras, né, e que irão se perpetuar nesse mercado que nós temos hoje. E a pergunta que a gente sempre faz aqui, né? Queremos estar no século XX ou no século XXI? Então, esse modelo de negócio que nos trouxe até aqui, ele não irá nos levar adiante. Então, a gente precisa realmente se inovar, se adaptar, fazer previsão, ter realmente essas informações, como foi mostrado aqui, essas mudanças diárias, as oportunidades que nós temos diárias, né? E se adaptar a essas mudanças. Então, era isso que eu tinha, Rodrigo. Queria ter aprofundado mais um pouco, mas eu sei que o tempo é escasso, mas estamos aí à disposição e meus contatos estão aí. Obrigado pela oportunidade, obrigado a todos aí. Com certeza. Muito obrigado, viu, Kelson? Não vai faltar oportunidade aí, de repente a gente está fazendo um outro evento aí e está compartilhando um pouquinho mais do conhecimento aí. Te agradece aí a sua participação, a participação do Diego, né, do professor José Carlos também. Pessoal, nós estouramos todos os tempos possíveis e imagináveis aí, né? Até peço desculpas, mas enfim, o tema era um pouquinho extenso e a gente abriria agora então uma sessão aí de 10, 15 minutos aí para a gente poder eventualmente estar tirando dúvidas aí de vocês. Se vocês quiserem aí também acionar, né, o microfone de vocês, fiquem à vontade, ou também pelo próprio chat aí também é possível de mandar as perguntas. Algumas perguntas foram feitas aqui pelo chat. Eu acho que a maioria ela acabou sendo respondida aqui, né, Diego? Perfeito, procuramos aí. Se eventualmente alguma não foi, depois a gente passa e devemos encaminhar, né? Lembrando que o material também vai ser disponibilizado. Também a questão da gravação, né? Eventualmente alguns tiveram que sair nesse momento mais final, em função do horário, mas podem depois retomar aí as falas todas pela gravação. Canel, o Adriano fez uma pergunta lá se a medida provisória ela sobrepõe os acordos coletivos, né? O primeiro ponto que a gente gostaria de destacar aqui, logicamente a medida provisória, né, é uma medida que ela é transitória, né? Ela precisa logicamente depois ser aprovada. Esse é o primeiro ponto. E é importante a gente avaliar que nós temos 2 artigos, né, na CLT, que é o 611, né? E ele vai tratar lá sobre algumas situações onde a convenção, né, ela sobrepõe então a lei, né? E outras situações que a convenção ela não sobrepõe, né? Então, por exemplo, jornada de trabalho, banco de horas, teletrabalho, né? Troca de dia de feriado, são situações que a convenção deve, né, prevalecer sobre a lei.
né? E outras questões como salário, DSR, férias, né? Essas outras situações, a lei, então, ela tem mais validade. Logicamente, é uma medida provisória, né? Para poder combater a questão da pandemia, né? Então, sempre há um bom senso na aplicação aí de todas as regras aí, né? Rodrigo, lembrando que por ser uma medida provisória, né, às vezes com receio, porque corre-se o risco da Câmara e o Senado não aprovarem. E aí vale a pena destacar como pode funcionar. Durante o período que a medida tiver em vigor, vale tudo. Se ela cair depois, continua os atos todos tomados, né, como válidos. A não ser que o Congresso edite um decreto legislativo regulando alguma coisa diferente. Isso é muito raro de acontecer. Provável, você aí na sua empresa tomando decisões de usar na prática essas medidas, todas elas vão continuar em vigor. Depois que a Câmara e o Senado aprovarem a lei, pode-se flexibilizar um pouco mais, alterar alguma coisa, mas com validade só depois dessa lei. Bacana. Mais alguma coisa aí? A maioria agradecendo aqui o evento, né? A gente também agradece vocês. Esse evento não seria possível, logicamente, sem os participantes aí. Acho que é isso então, viu? Não sei se alguém quiser colocar mais algum ponto aí. Acho que é isso, né, professor José Carlos? Muito obrigado, viu? Obrigado aí pela oportunidade aí. Bacana. A gente vai compartilhar. Ajudado alguma contribuição. Gostei muito aí da empresa do Kelson. Parabéns também a Milhão, que a empresa está na ponta, né, nessa discussão de empresa com propósitos e diminuindo desigualdade. Eu achei muito boa. Parabéns aí as apresentações também de vocês. Beleza. Obrigado, Kelson. Parabéns para a Milhão aí, uma empresa de referência. Realmente, enfim, o pessoal está um pouquinho mais... Alguns estão em São Paulo aí, né? Ainda talvez conheçam ou não a Milhão, mas aqui no Centro-Oeste, aqui, em todo o Brasil e no mundo inteiro, né, Kelson? A Milhão realmente é uma referência aí. Cresceu demais nos últimos anos, né? Exatamente, Rodrigo. Você sabe que a Milhão é uma empresa B2B, né? Mas é a terceira maior aí, é o terceiro play aí do mercado, né? Atendendo 55 países. E isso que você falou é interessante. Muita gente fala assim, não conheço a Milhão, mas usa produto da Milhão de manhã, à tarde e à noite, né? O que a gente sempre fala aqui, porque nós estamos aí nos snacks, né? Doritos é produto essencial aí, Milhão, né? Ingrediente aí, Milhão. Ajinomoto, Nestlé, Ambev, Kellogg's, né? E outras aí. Então, produtos, inclusive, ingredientes desenvolvidos pela Milhão, né? Então, no café da manhã, no almoço e na cervejinha no final da tarde, você está utilizando Milhão sem saber. E uma empresa de Goianira, né? Com dois jovens aí sócios, né? E aí atendendo o mundo. Obrigado mesmo, obrigado pelo convite aí, pela participação de todos também. Beleza, muito obrigado. Diego, então encerramos por aqui, né? Você tem mais algum comentário? Só agradecer a todo mundo aí a presença, as perguntas, a interação. Novamente o professor, como sempre, brilhante. Foi nosso professor, né? A gente tem muito orgulho de estar próximo de você. E obrigado, puxa vida, pelo Kelson, que traz aí uma empresa na fronteira, numa área essencial, que tem muito futuro, né? Até arrisco dizer que a empresa vale muito mais que Milhão, Kelson. Então, de parabéns e então, muito obrigado. Só posso agradecer. Beleza, bacana. Obrigado a todos, então, aí. Nós encerramos por aqui. Um abraço a todos aí. Até mais. Um abraço. Tchau, abraço.